Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo à live do Jornal Jangadeiro de Tira Dúvidas sobre o Pix, esse novo meio aí de pagamento, de transferências anunciado e já em prática, já com as inscrições, os cadastros abertos pelo Banco Central. Eu sou Carla Moura, nós vamos conversar, quem vai nos ajudar a tirar todas essas dúvidas é Ricardo Coimbra, presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Ceará. Professor, muito obrigada, viu? Muito pela disponibilidade aqui com o Jornal Jangadeiro. Os nossos internautas, também os nossos ouvintes da Jangadeiro Band News FM enviaram perguntas para a gente. Então a gente já organizou aqui mais ou menos a ordem e começar perguntando, né? O que é exatamente o Pix? Carla e todo o Sistema Jangadeiro, um prazer estar novamente aqui na casa para colaborar sempre e ajudar aí no esclarecimento da população sobre as informações. Bom, então a primeira pergunta dos ouvintes é: o que é o Pix, né? O Pix é uma nova modalidade de pagamento que foi proposta pelo Banco Central para implementar em todas as instituições financeiras, né? Então, é uma modalidade de pagamento que, a médio e longo prazo, ela vai substituir outras operações que já ocorrem e vai ajudar no processo de rapidez e de fluidez dessas informações, principalmente as operações de débito, né, e as de transferência de valores, como a TED e como o DOC. Então elas vêm, né, o caso do Pix, ele vem para tentar, a médio e longo prazo, substituir essas operações, com custos bem menores, principalmente para as empresas, e para as operações das pessoas físicas, custo zero. Importante falar sobre isso, professor, porque a principal coisa que vem se discutindo muito, o Pix é de graça, o Pix é de graça, mas não é bem assim, é de graça para a pessoa física, né, ali no CPF, mas para as empresas. A gente sabe que tem muitos micro e pequenos empreendedores aí envolvidos com contas em banco. Como é que fica a situação para esse público? Isso, as operações de pessoa física, elas serão gratuitas. Agora, toda vida que você tiver algum tipo de operação, seja comercial ou de serviços, né, essas operações elas serão taxadas. Você irá pagar um determinado valor. Bom, esse valor já está determinado? O limite também já está determinado? Não. Esses valores ainda não estão determinados. Esses valores eles vão variar de instituição financeira para instituição financeira, né? Você tem aí os bancos digitais, você tem os bancos tradicionais, você tem as outras operadoras financeiras que também são muito utilizadas hoje, né? Então, todas essas instituições financeiras, elas vão poder ofertar aos seus clientes essa nova modalidade de transferência de valores. E será ainda determinado esse valor. E como as pessoas muitas vezes têm mais de uma conta nessas instituições, ao longo do tempo, eles vão observar qual vai ser essa taxa e vão priorizar aquela que cobrar menos. A perspectiva é que essas taxas para as empresas, elas serão sempre no valor muito menor do que aquele que se faz hoje, principalmente nas operações quando você utiliza o débito, né? Que você paga uma taxa que varia entre 1,5% até 3,5% do valor da comercialização ou do serviço, e se você determina apenas uma tarifa mínima para esta operação, você vai facilitar, né, a redução de custo para o setor produtivo, para o pequeno empreendedor. Você vai reduzir de forma significativa. O Banco Central ele vai cobrar a cada 10 operações que as instituições financeiras fizerem, 1 centavo. Ou seja, existe a possibilidade de que esses valores sejam bem pequenos em relação também às empresas. Se as instituições financeiras, a cada 10 operações, terão que repassar o custo operacional de apenas 1 centavo para o Banco Central, significa dizer que provavelmente essa taxa terá um valor bem baixo. Aproveitar, professor, que a gente está falando aqui de taxação, né? O Lucas, ele deixou uma pergunta para a gente no nosso Instagram. A instituição financeira, o banco, né, a qual eu tenho uma conta, ele pode criar uma tarifa futura para justificar o Pix? Isso, é que eu estava falando. Essa tarifa, ela tende a existir só quando tiver operação comercial. Para a pessoa física, não Por enquanto, terá. ainda não, né? Isso, na norma do Banco Central, não existe essa possibilidade de cobrança. A não ser que essas pessoas físicas comecem a fazer operações como se fossem pessoas jurídicas. E aí esse volume ele vai ser ao longo do tempo acompanhado, se efetivamente está relacionado com movimentação financeira de pessoa física para pessoa física e não movimentação comercial
ou de serviço, ou seja, se você está utilizando a sua movimentação de pessoa física, em vez de você estar utilizando a movimentação da pessoa jurídica. Mas é interessante observar que a operação do Pix, ela veio para substituir outras operações que já existem no mercado, como a TED, como o débito. Então, não muda muita coisa para aquele acompanhamento financeiro que o Banco Central já faz das operações do dia a dia, tanto das pessoas físicas como da pessoa jurídica. É mais uma forma de facilitar a rapidez e a fluidez das operações e baratear o custo também dessas operações. É isso que a gente vai entender agora, porque quando a gente fala de Pix, a gente fala de facilitação, né? Mas por que facilitação? Existe uma chave de acesso que é exatamente por essa chave que o Banco Central iniciou e anunciou essa semana o início das operações, porque é o cadastro, é a fase de cadastros. No primeiro dia, mais de 3 milhões de pessoas já fizeram esse cadastro. Ao longo da semana, esse número só subiu. No dia 16 de novembro, não é isso, professor? É que começa mesmo a valer o Pix. Enquanto isso, até lá, é cadastro. E aí, o que significa essa simplificação? Por que o Pix é tão simples? Isso. Para entender essa simplificação, a gente tem que entender o que significa essa chave do Pix. Né? Então, quando você faz hoje uma transferência de uma conta corrente de uma pessoa física para outra pessoa física, você precisa saber o número do código do banco, né? Você precisa saber a conta corrente, você precisa saber a agência, você precisa saber o CPF da pessoa, você precisa confirmar essas informações, ter o nome completo da pessoa. A partir do momento que você vai fazer essa operação pelo Pix, a pessoa vai informar para você apenas a chave que ela está utilizando como mecanismo de transferência. Né? Então, você vai informar apenas uma coisa para que a pessoa faça a transferência e não essa quantidade de informações. Tá certo? E como é que essa chave ela é criada? Então, no momento que você vai fazer o seu cadastro da sua chave, cada conta numa instituição financeira que você tem, você pode ter até 5 chaves. Agora, se você tiver contas em mais de uma instituição financeira, você também vai poder ter 5 chaves. O problema é que você não pode repetir as chaves. Então, você pode ter mais de uma chave por conta, né? Mas você só vai criar essas outras chaves se você achar necessário. É interessante que se você tiver mais de uma conta em instituição financeira, sei lá, num banco, numa operadora de crédito, né? Às vezes naquelas operadoras de transferência de recursos que as pessoas fazem muito, no banco digital. Então, é interessante você ter cuidado porque você não vai poder repetir a mesma chave. E o que é que pode ser essa chave? Essa chave pode ser o seu telefone celular, ela pode ser o seu e-mail, ela pode ser o seu CPF. Contudo, se você já colocou o seu CPF numa determinada conta, essa chave ela não pode ser de uma outra instituição financeira. Então, é interessante que você priorize as chaves que você acha que são mais importantes para as instituições financeiras que você irá ter um maior recebimento de recursos, né? Porque o principal objetivo daí é você receber. Então, se você vai receber de alguém, em vez de você dar esse monte de informações, você só dá aquela chave. Bom, e se eu não quiser utilizar o meu e-mail, se eu não quiser utilizar o meu CPF, nem o meu telefone, eu posso também criar uma outra chave? Existe uma chave chamada EVP, né? Que é um código, né? Que vem criptografado com letras e números, são 32 caracteres. Então, você também pode ter esse chaveamento, tá certo? Então, é interessante a pessoa saber que no momento que ela for criar a chave dela, ela vai escolher ou essa codificação com 32 caracteres, que aí ela vai ter que ter isso anotado para passar para alguém. Esse código ele é escolhido de forma aleatória, é o banco que te dá, isso, não é você que escolhe. Isso, ele é escolhido de forma aleatória, tá certo? Então, se você não for utilizar o seu CPF, nem o seu e-mail ou o seu telefone, que às vezes as pessoas ficam receosas, né, em passar esse tipo de informação para um terceiro, né, o seu CPF ou o seu telefone, né? Então, alguns vão utilizar o e-mail, né? Você pode ter vários e-mails ou essa chave de 32 caracteres. Então, professor, o senhor recomendaria que a pessoa tivesse 2 ou 3 chaves diferentes, porque
para exemplificar aqui para quem está nos acompanhando, né? Se eu tenho uma conta no banco A e uma conta no banco B e eu escolho o meu CPF para ser a minha chave nesse banco A e o meu e-mail para ser no banco B. Mas aí eu tenho uma pessoa que vai fazer um pagamento, ela só tem ali uma conta parecida com o meu banco A, eu não quero dar meu CPF, eu posso ter uma segunda chave nesse mesmo para dar um outro número. Isso, exatamente. Então, se você tem uma conta no banco A, no banco B, no banco C, né, para cada conta dessa você pode ter até 5 chaves, tá certo? Agora, essas 5 chaves que você colocou no banco A, elas não podem ser as mesmas do banco B, nem podem ser as mesmas do banco C. Então, você vai ter que ter 15 chaves. Como se você só tem um CPF e você, teoricamente, as pessoas têm um e-mail, né, ou um telefone, eu sugiro que você coloque como chave primeira de cada uma dessas instituições aquilo que você acha que é mais importante. E aí, se você quiser criar novas chaves, você vai criando outras chaves à medida da sua necessidade. Você não precisa ter mais que uma chave, né, numa conta. Isso é só se você quiser. Você pode ter até 5 chaves. As pessoas jurídicas, elas vão poder ter até 20 chaves por cada conta. Tá certo? Ah, eu posso ter 10 chaves na minha conta. Se a sua conta for uma conta conjunta, você pode ter 5 chaves para um titular e outras 5 chaves para o outro titular. Tá certo? Mas isso só ocorre quando a conta ela for conjunta. Tá certo? Isso responde à pergunta do Isaac, ouvinte da Jangadeiro Band News, que mandou mais cedo essa pergunta, mas ele também deixou outra pergunta. Eu posso pagar qualquer coisa pelo Pix de bancos diferentes? E se você souber a informação da chave, você pode fazer a transferência. Você fez uma pergunta relacionada com o pagamento, né? Então você também vai ter a possibilidade de, através dos QR Codes, estáticos ou dinâmicos, de você também fazer essa possibilidade da transferência de conta. E isso está ainda em processo de implantação pelo Banco Central. É provável que já no dia 16 de novembro isso também já esteja funcionando, ou seja, a possibilidade de você fazer algum tipo de pagamento, né, por meio dessa transferência de recurso instantânea. Certo. Tem internauta participando aqui com a gente, o Basílio _Lu, ele está perguntando se o senhor acha seguro fazer esse cadastro agora. Sim, é interessante observar, né, e está tendo muito aí discussão. Toda vida que se surge algo novo, diferente no mercado financeiro, aparecem os oportunistas de plantão, tá certo? O sistema ele é extremamente seguro, tá certo? E esse momento agora, até o dia 16, é o momento que o Banco Central gerou para as instituições financeiras, e é interessante que já estão autorizadas no Brasil 667 instituições a operar com o Pix aqui no Brasil, tá certo? E aparecem os oportunistas de plantão. E aí, para a gente orientar as pessoas, é interessante as pessoas saberem que as instituições financeiras, elas não mandam mensagem por SMS, elas não mandam e-mail, tá? Para que você faça esse cadastro. Você aqui no seu banco, você tem que procurar o seu banco, a sua instituição financeira. Se você já tem um aplicativo do seu banco no seu smartphone, do banco A, do banco B, do banco C, da sua operadora de crédito, você já pode entrar no aplicativo daquela instituição, no site da instituição, e aí você é que vai fazer. Nenhuma instituição financeira vai mandar um e-mail para você fazer o cadastro, tá certo? Então, muito cuidado, porque aparecem os oportunistas de plantão, porque esses oportunistas vão querer que você passe as informações para eles gerarem fraude. O sistema ele é seguro. Agora, se você se submeter à fraude, que aí no caso a fraude é proposta por alguém, então você fique atento. A instituição financeira, qualquer que seja ela não pede informação, seja por SMS ou seja por e-mail, tá certo? Então, você aqui tem que procurar a instituição financeira. Isso encaixa um pouco com a pergunta do nosso ouvinte, o Vilmar. O Pix não é obrigatório. Não, o Pix não é obrigatório. É mais uma ferramenta que você vai ter a possibilidade, né, de facilitar o recebimento, a transferência de valores. Então, se você não tem o costume de estar recebendo transferências na sua conta, provavelmente o Pix não vai influenciar muito para você.
né? Porque você não tem essa necessidade de passar essa informação para alguém. Se é na sua folha de pagamento que você já recebe na empresa, a empresa já tem os seus dados, já tem as suas informações. Então, aqueles indivíduos que não têm o costume e a necessidade de estar tendo crédito de recurso na sua conta, ele não vai ter a necessidade de, nesse momento, de criar o Pix. No futuro, quando ele tiver essa necessidade, ele vai lá e cria o Pix. Por quê? Porque não existe prazo determinado. Você pode ter essa operação no momento que você quiser. Certo. Para você que está agora, chegando agora aqui na nossa live de Tira Dúvidas, eu sou Carla Moura, seja muito bem-vindo. Esse é Ricardo Coimbra, que é presidente do Conselho Regional de Economia aqui do Ceará e está ajudando a gente a tirar dúvidas exatamente sobre o Pix. Professor, uma dúvida que a gente recebeu muito lá na rádio, na Jangadeiro Band News FM. Posso fazer estorno? Isso, é interessante você também observar que quando você gerar a transferência, no momento que você colocar a chave da pessoa, vamos supor que você, ouvinte, vai fazer uma transferência de recursos para Carla Moura, né? Aí você sabe o smartphone da Carla Moura, você vai digitar lá o smartphone que ela passou para você. Na hora que você digitar aquele smartphone e aí dizer qual o valor que você vai transferir para ela, vai aparecer lá as informações que você está transferindo recurso para Carla Moura, que é no banco tal, na conta tal. As informações vão aparecer para quem está transferindo. Então a pessoa vai confirmar ou não se ela vai efetuar aquela transferência. Agora, se na hora que ela digitar aquela chave, aparecer o nome do Diego aqui da produção e não o da Carla, aí ele vai ver, bom, tem algo errado. Tem alguma coisa errada. Agora, se ele mesmo assim continuar e transferir o dinheiro não para a Carla e para o Diego só vai devolver o dinheiro para ele se o Diego quiser. Se o Diego não quiser, ele não vai devolver. Isso vale também, professor, no caso de quem escolher o telefone celular como chave Pix, né? O número de telefone, porque se trocar, pode acontecer um erro. Isso, se você trocar o telefone e você tiver cadastrado a sua chave Pix como telefone, e isso ocorre muito quando o telefone é pré-pago, e aí você perde aquela conta, e aquela conta muitas vezes é vendida pela operadora para outra pessoa, né? Então, se você cadastrou aquele telefone como o chaveamento, o que é que você tem que fazer? Você tem que lembrar para não utilizar aquele telefone como a sua chave Pix e entrar no sistema da instituição financeira e também fazer a modificação da sua chave. Então, as chaves, elas são mutáveis ao longo do tempo. Ou seja, se você mudar de e-mail, se você mudar o telefone, você vai poder trocar também a sua chave Pix ao longo do tempo. Isso já responde também a pergunta da nossa ouvinte, a Nicole, que ela também perguntou a mesma coisa. Eu posso fazer essa troca, substituição de chave Pix ao longo aí quando eu precisar? E também, se de repente você tem uma chave numa determinada instituição A e quer mudar para essa instituição B, você também vai poder fazer a portabilidade. Só que, a princípio, esse prazo, segundo o Banco Central, ele vai variar de até 7 dias quando você quiser fazer a portabilidade de chave, tá certo? Então, se você tiver necessidade de fazer a portabilidade de chave, é interessante você saber que durante esse período de 7 dias, de até 7 dias, provavelmente você não vai ter como, né, fazer pelaquela chave. Mas se naquela conta você tiver mais de uma chave, você fica utilizando a outra chave. Certo. Então, quem quiser fazer agora, aproveitar para fazer o cadastro até o dia 16 de novembro, que é quando vai passar efetivamente a valer o Pix, está liberado, está tudo tranquilo, tomando todos esses cuidados. Exatamente. Então, é interessante observar que todo tipo de movimentação que você vai fazer, seja pelo Pix que você está fazendo agora e qualquer outro tipo de operação financeira que você está fazendo, tem que ter sempre cuidado com o que você está fazendo, com as suas informações, se ninguém está tendo acesso às suas informações, tá certo? Então, o Pix está sendo criado para facilitar rapidez, agilidade e diminuição de custo. A gente vai conseguir a diminuição de custo já na primeira semana, no primeiro mês? Você deve ter uma tendência de custos menores. E ao longo do tempo, à medida que a gente tem uma concorrência muito grande das instituições financeiras, esse custo deve diminuir cada vez mais ao longo do tempo. Certo. Professor, antes da gente finalizar, os bancos, eles não estão sentindo esse impacto? Qual é a vantagem para os bancos do Pix hoje?
Para os bancos é mais uma operação, né? É interessante observar que às vezes as pessoas perguntam, as operadoras de cartão de crédito vão sofrer muito com isso. Provavelmente não, porque quem vai fazer o Pix é quem já faz as operações de débito, né? Como é transferência instantânea, quem vai sentir talvez um pouco isso é quem faz as operações de débito, as operadoras de cartão que trabalham com débito. Mas se você vai deixar de fazer o débito, e aí você pagaria até 3,5% nessa operação, principalmente aquele recebedor, ele vai pagar uma taxa bem menor. Para os bancos, de um modo geral, eles estão disputando entre si a captação desses clientes, que esses clientes concentrem mais uma operação na sua carteira junto à instituição financeira, ou seja, é mais uma operação financeira que você vai ter dentro da sua conta, né? E à medida que você utiliza muito a transferência instantânea, né? Talvez você vá se beneficiar um pouco mais. Mas existe uma parcela significativa das pessoas que optam pelas operações de crédito, porque você tem um prazo maior para pagar. É interessante observar que o Pix é transferência instantânea, imediata. Então, para isso, você tem que ter o dinheiro na sua conta, para que ele possa ser transferido para um terceiro. Perfeito. Queria agradecer, professor, a sua presença aqui no Jornal Jangadeiro. Essa foi a live Tira Dúvidas do Pix, comigo, Carla Moura, e com Ricardo Coimbra, que é presidente do Conselho Regional de Economia. Obrigada, viu, professor? Estamos sempre à disposição e qualquer dúvida pode entrar no Instagram do Conselho Regional de Economia, Corecon Ceará, ou no meu também, Ricardo Coimbra Oficial. A gente está sempre disponível para ajudar, para esclarecer, para que a gente possa ajudar cada vez mais aí as pessoas a terem informações, dados, né? O principal objetivo é colaborar com a informação. Se você chegou agora, não precisa ficar preocupado, essa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram, então você pode assistir a qualquer momento e compartilhar. Informação boa é para ser compartilhada. Até a próxima!